Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do treinamento Upgrade 3 vezes mais, com o tema Potencialize seu departamento comercial e organize seu administrativo. Ao longo desse treinamento do Upgrade 3 vezes mais, você terá acesso a aulas focadas, voltadas exclusivas para agências. Esse treinamento ele foi desenvolvido, planejado para gestores, proprietários, heads de agências de marketing digital, de publicidade e propaganda, agências de comunicação em geral. Meu nome é Marlon e eu estou aqui com a minha sócia, Kelly Campos. Nós estaremos juntos nessa jornada com você, nesse treinamento. Nós vamos mostrar um passo a passo bem detalhado de implantação de processos muito bem definidos, com o objetivo de tornar aí a sua agência mais estruturada, organizada, inteligente, mais ágil, com o objetivo, é claro, de tornar ela muito mais lucrativa. A partir dessa aula, colocaremos a mão na massa. Na aula anterior, nós vimos conceitos importantes que todo gestor e dono de agências de marketing precisam saber para gerenciar as suas equipes e seus projetos. Se você ainda não assistiu a primeira aula, o link vai aparecer aí na sua tela. Nesta mesma página onde você encontrará o link da primeira aula, você terá acesso a download gratuito de todos os templates exclusivos para agências que utilizaremos gradualmente durante as aulas desse treinamento. Para a aula de hoje, nós utilizaremos os templates da categoria de comercial, os fluxos de negociações e pós-vendas, e também da categoria administrativo, os fluxos de contratos, notas fiscais e cobrança. Acesse o site humins.com/mkt. Escolha entre os templates disponíveis, clique em baixar e para baixar todos os templates, clique em baixar todos. Dá só uma olhada como pode ficar o ambiente de trabalho da sua agência de marketing depois de você aplicar todos os conhecimentos que nós compartilharemos com você durante as aulas deste treinamento. Para exemplificar os fluxos que nós iremos abordar durante as aulas, eu vou mostrar para vocês este fluxo de negociações. Dentro de um fluxo, nós temos várias colunas, que são as etapas do processo. Dentro dessas colunas, nós podemos configurar automações que auxiliam e agilizam o processo de trabalho da equipe, desde a comunicação com o cliente até a padronização ou inserção de tarefas, por exemplo, que ajudam a padronizar o seu processo e a explicar para a equipe o que eles precisam fazer nessa etapa. Outro exemplo bem interessante que as automações contribuem para tornar o seu processo mais ágil é o envio e o vínculo dos cards que estarão nesse fluxo para outros fluxos. Por exemplo, nessa coluna proposta aceita, no momento em que nós movemos um card para esta coluna, significa que o cliente aprovou a sua proposta e, dentro do tempo configurado na coluna, este card deste contrato, deste novo contrato da sua negociação, vai entrar nesses 3 fluxos. Nós vamos abordar mais e ensinar vocês a configurar essa automação durante esta aula. Então deu para ver na tela que eu compartilhei com vocês que são fluxos de diversos departamentos para uma agência de marketing. A sua agência ainda pode estar iniciando no mercado e ainda ser muito pequena e não ter todos esses departamentos estruturados. Ou então você já pode ser gestor de uma grande equipe e esses fluxos irão atender de uma forma mais completa a sua agência. Mas vamos para a prática, Marlon? Vamos lá! E nessa aula nós falaremos sobre o setor comercial e administrativo. Lembrando que o ambiente que nós acabamos de mostrar é o ambiente completo, como vai ficar a sua Humins depois de assistir todas as aulas do treinamento. Agora nós iniciaremos a importação dos fluxos num ambiente zerado. Então, após baixar ali os fluxos em seu computador, é hora de importar. Então, a primeira etapa ali, nós vamos clicar aqui no menu Fluxos e nós vamos iniciar criando 2 categorias. A primeira categoria é a categoria comercial e na sequência nós vamos criar a categoria administrativo. Nós vamos passar o mouse agora em cima dos 3 pontinhos e clicar em importar fluxo, modelo de fluxo. Importe então os fluxos do modelo de negociações e pós-vendas
para a categoria comercial e os fluxos de contratos, notas fiscais e cobrança na categoria administrativa. Agrupar os fluxos de trabalho da sua agência em categorias é uma forma de deixar tudo organizado e as informações nos seus respectivos lugares. Os fluxos importados já vêm com uma descrição detalhada de cada etapa do processo. As colunas, que são as etapas do processo que possuem uma descrição, serão sinalizadas com esse ícone. Ao clicar, você consegue visualizar a descrição e, se desejar, pode inserir arquivos para padronizar ainda mais o processo. Ter os processos bem detalhados nos fluxos de trabalho ajuda os novos colaboradores, define padrões para os processos da agência e contribui para que toda a equipe saiba o que fazer a cada etapa. Os fluxos importados podem ser personalizados de acordo com o que você deseja e adequados aos seus processos. Você vai perceber também que os modelos de fluxos importados vêm com as colunas automatizadas. Este ícone de robô sinaliza que na coluna existem automações pré-configuradas. Como estamos falando de fluxos comerciais e administrativos, estamos falando de dados sigilosos, informações de valores de proposta, dados de contrato. Os fluxos na Yumis, eles podem ter privacidade pública, o que significa que todos os perfis de acesso, os perfis de usuários podem acessar, ou privacidade secreta. Observe que os fluxos importados têm um ícone de cadeado, que significa que os fluxos eles são secretos. Para configurar a privacidade e a equipe e outras informações do fluxo, clique na engrenagem que fica do lado do título. Aqui você tem acesso à descrição do fluxo, importante para documentar processos. Pode anexar arquivos e configurar outras informações. E nessa área você pode alterar a privacidade do fluxo. E aqui insere novos membros na equipe do fluxo. Para adicionar a equipe no fluxo, clique aqui em Adicionar usuário. Clique em Salvar e Fechar para voltar ao fluxo. Quem pode acessar os fluxos secretos são aqueles usuários que estão inseridos na equipe do fluxo, que você pode visualizar rapidamente aqui. Os usuários com perfil administrador ou proprietário podem acessar todos os fluxos secretos, mesmo quando eles não estão na equipe. Vamos abrir um card que já passou por todo o processo do comercial e administrativo para você entender o todo do que nós iremos trabalhar aqui nestes dois setores. Aí vamos entrar no detalhe para configurar cada processo. Na Yumis, os cards eles podem estar vinculados a vários fluxos e ainda podemos configurar automações em cada etapa do processo que torna a gestão mais ágil e mais eficiente. Vou abrir então este card e visualizar quais são os fluxos que ele está vinculado, clicando nesta aba aqui. Nesta janela, nós conseguimos visualizar então o vínculo do card com todos os fluxos e identificar em qual das etapas do fluxo o card se encontra. Por exemplo, no fluxo de negociações, que está na categoria comercial, eu consigo ter uma visão rápida de quem é a equipe deste fluxo e visualizo rapidamente que este card de campanha do agasalho já está com a proposta aceita. No momento em que o time comercial moveu o card para esta coluna, ele foi inserido automaticamente nesses três fluxos do administrativo. E aqui, a equipe administrativa já está trabalhando cada um nas suas etapas do processo. Eu consigo visualizar rapidamente que esta campanha, este contrato desta campanha, ele está na fase de conferir e enviar contrato. Ou seja, já existe um contrato gerado, tem alguém conferindo para fazer o envio para o cliente. Eu consigo visualizar que já está com a nota fiscal gerada e ela está na etapa de envio de nota. E também consigo visualizar que a cobrança já foi realizada, ou seja, o cliente já pagou o valor negociado para esta campanha. Um dos grandes benefícios disso que a Kelly acabou de mostrar é que o comercial, a pessoa que fez a negociação com o cliente, não precisa interromper quem cuida do administrativo, ali cutucando a pessoa, assim, ó, tá aqui um trabalho, acabei de fechar um negócio,
tá aqui um job aqui para você emitir a nota fiscal, rodar um contrato, emitir uma cobrança. Esse tipo de coisa é muito contraproducente, ele interrompe o trabalho do outro. Então a ideia é que eu não preciso levar um post-it, eu não preciso levar um papel, eu não preciso cutucar, eu não preciso interromper o trabalho do meu colega de trabalho. Isso perde muita produtividade. Também não preciso mandar um e-mail. A ferramenta de e-mail não é apropriada para delegar trabalho. Ela não se faz isso, né? Normalmente é comum a gente ver por aí, mas isso também é uma perda de produtividade gigantesca. Não faz sentido. A ideia é que, pelo simples ato de você mover o card para uma coluna ali final do teu processo, ele já nutre os outros departamentos. Isso a gente vai ver ao longo de toda essa série de treinamento que a gente está gravando aqui, para que a gente implemente esse recurso também em outras áreas. Isso traz um dinamismo, uma organização muito grande para todo o teu processo. Então, se alguém atender uma ligação, olha, como é que está o meu projeto? Essa pessoa vai poder responder sem interromper ninguém. Estou vendo aqui que o seu projeto, seu contrato já está em andamento, sua proposta já foi gerada, enfim. Então isso traz uma clareza para todos os envolvidos e sobre todos os projetos, todas as informações centralizadas em um único lugar. Tudo começa lá no time comercial. Tenha em mente toda a jornada do seu cliente durante o contato com a sua empresa. Na categoria comercial, nós temos 2 fluxos, o fluxo de negociações e de pós-vendas. Nós iremos começar configurando e entendendo o processo de negociações. Neste processo, consideramos que o card, que é um contato de um novo cliente, ele entra sempre na coluna Solicitações, que é a primeira coluna do fluxo de negociações. Este card pode vir a partir do site, através de um formulário de contato, ou então ser criado manualmente nesta coluna por alguém do time comercial, a partir de uma ligação de um novo cliente. Seja qual for a origem deste card, é nesta coluna que tudo começa. Ao importar os fluxos, você vai perceber que as automações elas já vêm pré-configuradas nas colunas. Lembrando que esses modelos eles podem ser adaptados, ajustados aí conforme a sua necessidade, a sua metodologia de trabalho, adicionando colunas, removendo colunas que para você talvez não faça sentido e editar ali o nome das categorias, adicionar categorias da forma que for mais apropriado para você. Além disso, em cada uma das colunas existe uma explicação completa da etapa. Lembra que clicando no ícone de descrição, você pode ler todos os detalhes. Então agora vamos editar na prática o fluxo de negociações. Nós vamos editar algumas das automações que já vieram pré-configuradas na importação desse fluxo. Clique em editar a coluna de solicitações. Nesta primeira aba de detalhes, você encontra o detalhe da descrição dessa etapa. Você pode alterar conforme for conveniente para o seu processo. E nesta aba, você acessa as automações pré-configuradas nesta coluna. Vamos entender então um pouquinho das automações configuradas aqui. Existem as automações de sinalização que vão colorir o card nesta etapa do processo quando ele atender os requisitos configurados. Por exemplo, quando um card ultrapassar 3 horas sem nenhuma interação, ele será colorido de rosa. Outra automação que veremos mais a fundo nas próximas aulas é a automação de marcos de entrega. Um card que possui um marco com data para hoje será colorido de verde nesta coluna, indicado aqui nesta automação. Mas vamos para a prática do que você de fato precisa editar nas configurações deste fluxo. Você pode alterar o tempo de execução dessas automações aqui embaixo, de sinalização. Essa daqui está para 3 horas, essa para 30 minutos. Caso seja conveniente no processo, você pode alterar este tempo aí no seu fluxo. E essa automação de inserir tarefa, nós vamos alterar inserindo um responsável para essa tarefa. Ou seja, nós estamos na etapa de solicitações no fluxo de negociações. Sempre que um novo card, que seria um contato de um novo cliente, entrar nessa etapa, alguém da sua equipe comercial precisa realizar uma ligação para esse cliente. Por isso a tarefa, agendar reunião com o cliente com o íconezinho de ligação. Então, qual que é na prática desse processo? O seu time comercial passa a mão no telefone, liga para o cliente e agenda uma reunião para entender mais detalhes sobre a solicitação dele.
Aqui então eu vou inserir o responsável clicando nesse ícone, colocando o Marlon como responsável por essa ligação. Ao fazer isso, você também pode clicar neste ícone e visualizar e revisar todas as informações da descrição da tarefa. Aqui nós deixamos um modelo pronto, inclusive com algumas sugestões de mensagens via WhatsApp, caso essa seja a sua abordagem de contato com o cliente. Então, o meu time não liga, o meu time só manda o WhatsApp no primeiro contato, tudo bem. Aqui tem algumas ideias de mensagens prontas que você pode utilizar e adaptar. Ao fazer toda essa revisão, escolher um responsável, você clica em salvar. Ainda neste fluxo de negociações, todas as demais colunas possuem também uma automação de inserir tarefa. Em todas elas, você precisará delegar um responsável para que quando a automação seja executada, essa tarefa seja enviada para o colaborador correto da sua equipe comercial. Então, nós vamos te dar aí um minutinho para que você configure o responsável de todas as tarefas nas colunas de agendar reunião, realizar reunião e enviar proposta. Pronto! Feito isso, nós vamos apresentar para você a coluna em negociação, a última coluna, a penúltima coluna ali da etapa deste processo comercial. Então, na coluna em negociação, é preciso configurar o SMTP do seu e-mail para que possa fazer disparos. E para te ajudar nessa configuração, nós temos aqui um artigo na nossa central de ajuda, disponível aqui na descrição desse card. Você pode acessar e seguir o passo a passo para poder configurar ali o SMTP. Note que na coluna do fluxo que você importou tem um robozinho vermelhinho indicado aqui no topo da coluna. Isso significa que existe uma falha em uma das automações pré-configuradas aqui. E neste caso é na automação específica de disparo de e-mail, porque na organização que você tem aí, talvez ainda não tenha configurado esse SMTP e ela não está, caso tenha configurado, ela não está vinculada a esta automação. Perfeito, bem lembrado. Assim que você configurar o SMTP, clique no robô da coluna em negociação, clique na automação de envio de e-mail e preencha o remetente e o destinatário. Logo abaixo, você pode alterar ali o texto conforme a sua necessidade, conforme a sua linguagem, o branding da sua marca, então você pode adaptar. Você vai perceber que esse texto, esse e-mail específico, ele recomenda para o seu cliente baixar o seu aplicativo, o Conecta. Nós vamos falar sobre isso em outra live. O Conecta ele é um aplicativo white label que carrega a sua marca. Em outra live a gente entra em mais detalhes sobre isso. Agora é só clicar em salvar. E clique em ativar a automação. Pronto. Agora, o card que chegar nessa coluna, ele irá disparar este e-mail no prazo que está informado. Faça o mesmo nos demais automações de disparos de e-mails para que todos os e-mails fiquem habilitados e dispare para os seus respectivos clientes as devidas mensagens nos prazos informados sobre cada automação. Ajuste conforme a sua necessidade. E nessa coluna também nós deixamos pré-configurados, disponível, automações de tarefas para que a equipe comercial possa acompanhar, dar a devida devolutiva para cada cliente no prazo devido. Então, por exemplo, a primeira tarefa ali da coluna, ele vai ser acionado um dia depois que o card chegou na coluna. Na sequência, 3 dias depois. E isso, a sua equipe comercial será lembrada no momento exato que ele deve entrar em contato, ou enviar um WhatsApp, ou fazer uma ligação, e os e-mails ele vai enviar tudo automático. Todas essas tarefas, ele vem na descrição uma sugestão de abordagem de textos que você pode compartilhar ali com seus clientes. Lembrando que para essa coluna vocês também precisam delegar o responsável dessa tarefa em todas as automações pré-configuradas aqui. Então, ainda no fluxo de negociações, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a coluna proposta aceita. A coluna proposta aceita ela é a última coluna do fluxo, ou seja, os cards que entrarem nesta coluna
dão a entender para o sistema que o card está finalizado neste fluxo. Pensando no processo de negociação, a coluna proposta aceita significa que o cliente passou por todas as etapas de negociação, o seu time comercial já fez uma reunião com eles, já apresentou uma proposta, já passou pelo processo de negociação, ele aceitou o orçamento de vocês e agora você está sinalizando que ele aceitou, ele vai fechar um contrato com a sua agência. Vamos então editar as automações da coluna proposta aceita, clicando sobre o ícone do robô. Aqui então a gente já tem uma automação que vem pré-configurada na importação do fluxo, que é de inserir uma tag. A tag que está sendo inserida aqui é a tag proposta aceita. Em outras colunas desse mesmo fluxo, você vai ver que existem essas automações de inserir tag e também de remover tag. As tags elas contribuem para complementar a informação de um card, principalmente se esse card está sendo acessado em outros fluxos ou até mesmo quando alguém da sua equipe abre o card através da lista de tarefas no painel, por exemplo, ou através de uma notificação. Então você consegue complementar as informações. Quem bateu o olho nas tags desse card vai entender que ele está com a proposta aceita. Vamos agora inserir novas automações nessa coluna. A automação que nós vamos inserir é a automação de vincular o card a um novo fluxo. Nesta modal, nós vamos adicionar então a configuração para inserir este card na coluna contratos, na coluna solicitar dados ao cliente, no fluxo notas fiscais, na coluna emitir nota fiscal e no fluxo cobrança, na coluna gerar cobrança. Você pode escolher o tempo de execução dessa automação. Eu vou manter a execução em 1 minuto, ou seja, todo card que entrar nessa coluna proposta aceita, 1 minuto após, será vinculado nesses 3 fluxos que nós selecionamos nas respectivas colunas. Com isso configurado, o seu fluxo de negociações está pronto para que o seu time comercial comece a trabalhar. Os fluxos da categoria administrativo também precisam passar por essa revisão das configurações da automação. Nossa sugestão é que você se dedique uns minutinhos agora para acessar cada uma das configurações das colunas dos fluxos de contratos, notas fiscais e cobrança e delegue as tarefas, as automações de inserir tarefa aos responsáveis do seu setor administrativo e também faça uma revisão na descrição dessas tarefas e na descrição dos e-mails, caso estejam configurados nessa coluna. Outra dica legal, já que você já aprendeu um pouquinho mais sobre automações, é que você insira uma automação ou outra que faça sentido dentro do seu processo e já dê uma revisada também nas etapas, que são as colunas destes 3 fluxos. Você pode estar se perguntando se nós estamos considerando que os fluxos da área administrativa incluem apenas esses 3, e a resposta é não. Nós sabemos que existem outros processos que estão inclusos dentro do setor administrativo e nós falaremos mais sobre esse back-office do administrativo em aulas futuras. Por hora, nós vamos começar com este básico dos 3 fluxos. Agora que temos tudo configurado, nós vamos para a parte prática. Nós vamos mostrar ali o dia a dia, a rotina de trabalho, como é que vai funcionar. Então, nós vamos criar primeiro um card dentro da plataforma. E para criar um card, basta clicar aqui em adicionar. Lembrando que, assim como nós falamos no início aí do vídeo, você pode configurar ali um formulário dentro da ferramenta da Yumicy. Também tem um link aqui na descrição explicando como criar formulários. E esses formulários, eles podem alimentar um fluxo que você vai configurar para que ele alimente ali o fluxo de negociações. Você pode criar quantos formulários desejar. Então, ao criar este formulário, você pode compartilhar ele lá no seu site, incorporar ele no seu site. O cliente que preencher, isso vai virar um card automaticamente aqui dentro da ferramenta. Ok, então neste caso nós vamos preencher aqui um card manualmente. Primeira etapa, nós vamos colocar um nome para este card. Lembrando que esta coluna tem uma automação que ela está pré-configurada para que em 1 minuto ela crie uma tarefa, ela delegue uma tarefa para o responsável. Enquanto a gente aguarda 1 minuto, nós vamos mostrar ali como é que
funciona dentro do card. Observem que o card ele foi criado com este ícone secreto. Ele sinaliza que o card é secreto porque o nosso fluxo ele é secreto. Quem cria o card já se torna o responsável por ele, ou seja, já tem aqui sinalizado com esse círculo azul um líder deste card. Caso você queira que outros usuários que estão como equipe deste fluxo também estejam na equipe deste card, você pode alterar essas informações nas configurações do fluxo, ou então, já deixando uma dica de automações aqui para vocês podem inserir algumas automações na própria coluna, inserindo os colaboradores que vocês desejam na equipe dos novos cards criados. Perfeito. Então, dentro do card, vamos conhecer um pouquinho como é que funciona os recursos dentro do card. Então, aqui em cima nós temos a equipe. Você pode adicionar mais pessoas a este card. Logo abaixo temos a área de descrição. Abaixo ainda temos uma parte de tags. Vamos inserir aqui uma tag urgente, como exemplo. Abaixo temos contato. Aqui nós vamos inserir o nome do cliente. Neste caso, nós vamos escrever aqui, por exemplo, Volkswagen. Quando você der um Enter, ele cria este usuário dentro da plataforma, dentro da área de contatos, que nós vamos conversar mais sobre isso num outro vídeo, e você vai criar como empresa, neste caso. E vamos adicionar também um contato pessoa física. Então, nós vamos chamar o nome dessa pessoa de Fernando, para exemplificar. Então, dentro deste card, temos um contato pessoa física e um contato pessoa jurídica. No lado direito do card, nós temos a timeline. Aqui fica registrado todas as interações a respeito deste card. Então, se porventura o card moveu de coluna, este registro vai ficar ali na lateral, automaticamente esta informação ficará registrada ali. E se houver alguma interação, algum combinado com o cliente, ou até mesmo combinados entre a equipe, poderá ser descrito nesta lateral, aqui neste campo à direita, e preenchido o que foi combinado, acordado ou uma devida solicitação nesta área. Abaixo aqui do card nós temos a área de tarefas, marcos de entrega. Aqui você pode adicionar tudo que precisa ser feito, tudo aquilo que precisa ser realizado dentro do card. E é legal aqui que ele vai muito além de um checklist, é que você pode delegar tarefas para outras pessoas e atribuir prazo de entrega e, além disso, colocar uma descrição, clicando na setinha à direita. Tem um campo descrição. Assim, você informa para a sua equipe tudo aquilo que ele precisa fazer, quando fazer e como entregar. Toda a informação, então, fica centralizada em um único lugar, fica centralizada no card aqui dentro da Yumis. Notem que a tarefa que está aqui inserida neste card veio a partir da automação que nós configuramos juntos lá na coluna de solicitações do fluxo de negociações. Então, 1 minuto depois que esse card foi criado manualmente por nós, naquela coluna, a tarefa foi inserida aqui. O legal de você utilizar as automações, e já fica a dica aqui para vocês, é que a gente consegue padronizar os processos. Lembrem-se que na tarefa tem aquela descrição padronizada, inclusive com as sugestões de mensagens que nós comentamos com vocês. Então, você consegue ter um padrão no seu processo, sempre a tarefa é criada da mesma forma, para o mesmo responsável, com o mesmo prazo, com a mesma descrição, e você ainda pode inserir tags também, se desejar. Legal, então vamos conhecer aqui o menu de fluxos, que fica aqui na lateral esquerda, é a segunda opção do menu. Aqui você vai visualizar em que posição está o card no fluxo, no seu respectivo fluxo. Neste caso, temos um fluxo só, onde esse card está. Aqui nessa tela você pode alterar a posição do card clicando em uma das colunas. Então não precisando ir lá no fluxo e ir arrastando ele. Pelo simples fato de clicar aqui na coluna, o card é alterado de posição. E lembrando também que na última coluna está automatizado para alimentar os demais fluxos do processo. Então, neste caso, se nós fecharmos esta negociação e levarmos o card para a última coluna,
ele vai alimentar os próximos 3 fluxos do departamento administrativo. Aqui também, nesta tela, é possível vincular manualmente este card, associando ele, atrelando ele a outros fluxos. Então, de uma forma manual, também é possível fazer isso. Nós vamos ensinar vocês na próxima aula como vincular a outros fluxos, que vai fazer parte do processo ali de enviar esse contrato, essa proposta aceita, né, para o time de produção. Perfeito, exatamente. Ainda dando continuidade ali ao menu, a próxima opção, a terceira opção, é o menu Drive. Aqui você pode subir imagens, arquivos, conforme você desejar. Lembrando também que é possível subir arquivos pela timeline do card, ali pela tela inicial. A próxima opção é Calendário. Então, todas as tarefas, todos os eventos e também todos os marcos de entrega são exibidas nesta tela. Você pode criar tarefas por aqui ou também pela tela inicial do card. Outro lugar que também é possível criar tarefas é na tela inicial, que é o Meu Painel, a tela inicial da plataforma. Mas isso também nós vamos mostrar num outro momento. A próxima opção do menu lateral é a família de cards. Essa tela nós vamos nos aprofundar mais na próxima aula, mas dando aqui um pequeno spoiler, aqui fica listado toda a família. Um card ele pode estar atrelado a outros cards, tendo uma família, pai de um card, o filho deste card. Então depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E também ali na lateral ainda tem 3 pontinhos que tem mais opções, como por exemplo duplicar o card ou até mesmo excluir o card. E mais aqui embaixo, ainda na lateral do card, você pode acessar os indicadores do card, que é onde você vai visualizar números desde a data de criação desse card, os status e históricos de alteração de status dele, por que fluxos ele passou, o tempo que ele ficou em cada coluna. Então são informações para o gestor conseguir monitorar a produtividade e todo o trabalho em cima deste card. Além disso, aqui você também tem acesso aos registros de time tracking do card, que é o tempo de trabalho que toda a equipe, caso a sua agência utilize este recurso no dia a dia de trabalho. Então aqui ficam registrado o esforço de trabalho em horas de todo o time dentro do card. Para contabilizar este time tracking, vocês podem utilizar esta área aqui. Basta dar o play e o contador começa a contar baseado no usuário que está logado ali naquele card. Agora que você já conhece o que acabamos de explorar aqui no card, os recursos do card, nós vamos voltar aqui para a parte operacional na rotina aqui de trabalho da equipe comercial. Então, dentro do card, nós vamos seguir a orientação desta tarefa que foi inserida automaticamente dentro da ferramenta. Então, clique na seta que está à direita da tarefa e ali tem algumas orientações, como o objetivo dessa tarefa, algumas observações, algumas ideias de mensagem, mas nós vamos nos ater aqui a uma atribuição. Nós vamos copiar essa descrição que ele está sugerindo para que da tarefa, nós vamos copiar isso e colar ali dentro da descrição do card. Assim que você tiver contato com o cliente através de uma ligação, você vai preenchendo esses campos. Então, basicamente, é só um modelo para padronizar ali o teu atendimento e deixar identado, organizado as informações que você levantar. Lembrando aqui que toda vez que a equipe comercial tentar fazer uma ligação para o cliente e não havendo sucesso nessa tentativa, o cliente não atendeu, fez a tentativa e o cliente não atendeu, a nossa recomendação, a nossa sugestão é que você utilize aqui na lateral direita e descreva que foi feita essa tentativa de ligação. Então, escreve ali, ó, entrei em contato e ele não atendeu. Quando você faz esse registro, perceba que fica anotado o horário exato que foi feita esta tentativa. Então, todas as tentativas que você fizer, vai ficar os registros ali e aí fica, ninguém precisa cobrar, puxa, esse cliente está abandonado, esse cliente está esquecido. Todos os registros, todas as tentativas estão informadas na timeline do card. E quando você conseguir falar com o cliente, você preenche ali o que foi acordado, o que foi combinado, tanto na área da descrição ou na timeline. E lembrando também que na timeline você pode conversar com a equipe por aqui. Basta dar um @, o nome do seu colaborador,
e escrever o que você desejar. Quando você faz essa ação de postar uma informação, este colaborador vai receber uma notificação na Humance dele, na área de notificações. Também veremos isso na sequência. Imagine então que essa solicitação veio através do site e agora você precisa entrar em contato com esse cliente, você precisa fazer uma ligação. O objetivo maior dessa ligação é você atender ali com qualidade o seu cliente, com certeza, e resgatar algumas informações e na sequência desta ligação, ao final dessa ligação, com o objetivo de agendar uma reunião. Vamos imaginar que diante disso o seu cliente te responda assim: olha, legal, entendi todas as informações que você tinha para me passar, agora eu tenho que verificar um horário aqui com a minha sócia, enfim, com alguém, e aí depois eu te retorno. Legal, diante disso, diante desta informação, nós vamos mover este card, nós vamos dar check na tarefa em primeiro lugar, porque a ação foi realizada com sucesso e nós vamos clicar ali no menu de fluxo e mover o card para a próxima coluna. Voltando ali para a aba inicial do card, vale reforçar uma coisa, uma sugestão, uma recomendação para quem estiver operando este fluxo. Caso você ligue para o cliente e ele não atenda, além de fazer o registro ali na lateral direita, não dê check nessa tarefa, deixe ela em aberto e faça mais tentativas durante o dia. Quando você conseguir falar com o cliente, aí sim você vai dar um check. E se porventura você tentou ligar para ele umas 3 vezes durante o dia, 4, 5 vezes durante o dia e não teve sucesso de contato, continue não dando check nessa tarefa e reagende essa tarefa. Basta você clicar aqui na data da tarefa e alterar a tarefa para o dia seguinte, para que você seja lembrado que amanhã você precisa retornar para ele. Ok? Então, só para esclarecer, você só dá check nessa tarefa quando você conclui essa ação que lhe foi requisitada. Ok, então agora este card, vamos fechar esse card. Este card ele está na segunda coluna do nosso processo, que é agendar a reunião. Estamos num processo de aguardar, mas aguardar não é uma posição ativa, né? Ela é muito passiva. Então, qual que é a ação? A ação é agendar a reunião. Então, na sequência, nós vamos entrar em contato com esse cliente para reforçar, porque pode ser que ele não retorne, né, informação, então ele vai ficar nessa coluna. E as automações vai ser um ótimo aliado para isso. Você pode configurar os alertas ali, já vem pré-configurados. Este card vai pintar após um determinado período nesta coluna. Vamos imaginar agora que você conseguiu contato com o cliente novamente e ele deu um positivo. Olha, então vamos agendar a reunião para amanhã às 15 horas. Ótimo! Então perfeito, mais uma parte do processo vencida. Agora nós vamos entrar dentro deste card e vamos dar um check nesta ação. Ok, então finalizamos mais uma ação, nós agendamos a reunião com o cliente. Agora nós vamos mover o card para a próxima coluna. Ok, então agora que a reunião está agendada, nós vamos criar o agendamento dentro da plataforma para que não seja esquecido que amanhã terá uma reunião com o cliente às 15 horas. Para isso, nós vamos entrar dentro do card, lembrando que leva 1 minuto para a tarefa ser criada dentro do fluxo. Nós aguardamos aqui 1 minuto, ela está exibida e quando você clica ali na setinha à direita da tarefa, tem detalhado como criar um evento. Nós vamos criar um evento agora para que você veja na prática. Legal, então basta clicar ali no calendário na lateral esquerda do card. Vamos para o dia de amanhã e clicar em adicionar um evento. Ao criar o evento, então vai abrir essa modal e nós vamos dar um nome para este evento, que é uma reunião. E na sequência nós vamos informar o horário amanhã às 15 horas, imaginando este horário aí. Logo abaixo, você vai inserir o Fernando, que é o participante aí desta reunião. E nós vamos enviar o convite ali na lateral do topo à direita, enviar convite. Neste momento o cliente
receberá um e-mail com este convite. Dentro da descrição da tarefa, nós não fizemos isso aqui agora, mas dentro da descrição da tarefa tem um texto de sugestão que você pode colar aqui na descrição e enviar para este cliente. Então nós vamos fechar esta modal e vamos mostrar para você agora onde é que isso é exibido. Então basta clicar aqui em painel, veja na lateral direita da tela do painel, do meu painel, o evento cadastrado para amanhã, às 15 horas. Nesta tela do painel é onde você vai visualizar todos os seus afazeres para o dia e também aqui você pode planejar os próximos dias, semanas e até meses. O recomendado aqui é que você acesse essa tela diariamente. Ela vai fazer parte da sua rotina de trabalho e também da rotina de trabalho da sua equipe. Então aqui você vai conseguir visualizar tarefas, cards recentes, ou seja, se você é do time comercial, aqui vai aparecer sempre os cards recentemente atualizados por você ou pela equipe. Lembrando que vai exibir para você somente os cards em que você faz parte da equipe. Eventualmente, se tem um card secreto que você não está incluso, se você não é o proprietário ou administrador na organização, esse card não será exibido para você. Da mesma forma, as tarefas. Só vai exibir as tuas tarefas nesta lista. E também os eventos. Isso, os eventos também. Então, aqui vai aparecer todos os eventos que você tem para os próximos 7 dias. E quando você tiver eventos para hoje, aparecerá aqui nesta área. Aqui no topo você tem um calendário reduzido, que você pode expandir, e você pode navegar entre os próximos dias para planejar o que tem ainda por vir na sua lista de tarefas, cards ou até mesmo eventos. Ótimo. Então, voltando para fluxos, agora que a reunião foi agendada, nós vamos entrar aqui dentro do card e dar check na tarefa. Afinal, ela foi concluída com sucesso. Foi criado o evento e enviado o convite para o cliente. Ok. Agora, imagine que a reunião foi realizada com o cliente e nós vamos agora mover o card para a próxima coluna, onde entrará numa etapa de enviar proposta. Então, até aqui, na coluna enviar proposta, significa que o responsável por esse momento, de montar uma proposta e encaminhar para o cliente, ele receberá uma tarefa, que é aquela tarefa que nós delegamos um responsável ali no momento de implantação do fluxo. E essa pessoa, ela vai realizar essa tarefa. A tarefa já vai estar criada para o usuário e aparece aqui, na lista de tarefas, como vocês podem visualizar na tela. Uma dica interessante aqui é que essa pessoa, que no caso aqui esse usuário, responsável por enviar proposta, provavelmente na sua agência, dependendo do número e do fluxo de clientes que entram, ele vai ter várias tarefas sendo criadas para ele naquela etapa. Então ele mesmo pode gerenciar, rever as prioridades se necessário e por aqui mesmo, clicando nesse link, ele abre o card e tem acesso às informações. Não sei se essa pessoa é a mesma que vai ter feito a primeira abordagem com o cliente, mas sendo ela ou não, ela tem acesso às informações que foram coletadas na reunião para mandar essa proposta. No momento em que essa pessoa do time responsável em elaborar a proposta estiver com o documento da proposta finalizado, ele vai enviar para o cliente. Então vai depender aí do processo que você tem na sua agência. Você pode enviar por e-mail, por WhatsApp ou até mesmo pelo Conecta e eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, assim que o colaborador do seu time responsável por elaborar essa proposta estiver com o documento pronto, ele vai compartilhar, seja por e-mail, seja por WhatsApp, vai depender do processo que você tem adotado aí na sua agência. Uma outra forma interessante de compartilhar também é através do Conecta, que é um aplicativo da sua empresa que nós vamos abordar mais detalhes sobre ele em próximas aulas. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que você pode, ou a pessoa responsável por elaborar a proposta, pode subir o arquivo da proposta no próprio card, assim as informações ficam centralizadas. Nós mostramos para vocês esta aba do U-Drive, onde você pode subir um arquivo e você também pode anexar diretamente aqui na timeline, juntamente com uma mensagem. Eu vou considerar aqui que eu estou compartilhando essa mensagem diretamente com o cliente no aplicativo do Conecta, por isso estou falando com o cliente. Vou anexar aqui o arquivo, enviei a mensagem, vou publicar essa informação e neste ícone eu publico no Conecta.
Neste momento, o cliente que tem o Conecta, o aplicativo da sua empresa instalado no celular, ele recebe uma notificação e tem acesso à proposta. Olhando para esse processo de negociação, a coluna Enviar Proposta é uma etapa deste processo. E no momento em que o colaborador realizou este envio, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo Conecta, nós temos aqui uma próxima coluna que é em negociação. De certa forma, esse card, esse contato, ele está aguardando o retorno do cliente, o aceite ou não, uma contraproposta do documento que você acabou de enviar. Então, nós deixamos nessa coluna para que aquelas automações configuradas ali sejam executadas nos tempos previstos. Então, eu vou fechar esse card aqui para a gente dar uma olhadinha nas automações que estão configuradas nessa coluna em negociação. Aqui nós temos algumas tarefas pré-configuradas que nós falamos ali no comecinho da aula, e essas tarefas já foram delegadas para o responsável do time e ele vai receber essas tarefas de forma automática enquanto o card estiver nessa coluna. Ou seja, aqui tem uma tarefa que será executada em um dia. Amanhã mesmo eu vou receber uma tarefa que vai dizer enviar uma mensagem de WhatsApp, um dia útil, e aqui com uma informação já, um texto pré-formatado de como eu devo abordar este cliente. Então, a partir do momento em que eu envio a proposta, começa-se a contar, e movo o card para essa coluna, obviamente, começa-se a contar este tempo. Se o card permanecer por 3 dias nessa coluna, o que eu estou entendendo no meu processo? Que o cliente ainda não deu um retorno, ele não deu um aceite a respeito dessa proposta. Então, eu vou ter mais uma tarefa onde eu devo novamente entrar em contato com ele. Aqui a gente colocou mensagens pré-prontas de WhatsApp, mas na verdade você pode utilizar um roteiro de ligação ou mesmo configurar a automação de disparo de e-mail que a gente mostrou para vocês também, e caso você tenha o aplicativo do Conecta, pode enviar uma mensagem por ali para o seu cliente. Lembrando que todo esse processo que nós estamos explicando é um processo que a gente tem validado com outras empresas e ele aumenta a assertividade do fechamento dos seus negócios. Então, por exemplo, no momento que você agendou uma reunião etapas antes e mandou uma mensagem para o cliente, e a ferramenta te ajuda a lembrar, mandar algumas mensagens também, que está escrito ali numa das tarefas que estão pré-configuradas, isso vai trazer um apoio para que este cliente não fure com você, né? Então, às vezes você marca uma reunião com o cliente num determinado horário e ele fura com você. Então, se você segue esse processo que a gente está recomendando, sugerindo, você aumenta a assertividade deste cliente comparecer na reunião, você aumenta a chance do cliente aceitar a sua proposta, você aumenta a probabilidade de você conseguir fechar mais negócios. Por quê? Porque o cliente ele vai ficar sendo alimentado, nutrido de contato, de ligações ou de mensagens, de e-mails. Ele passará a ficar impressionado com todo esse atendimento que você vem prestando a ele. Considerando que você está em processo de negociação com o seu cliente nessa coluna, nessa etapa, todo o contato que você tiver com ele, seja porque ele te ligou e fez uma contraproposta ou te mandou um e-mail, deixe registrado isso na timeline do card. Dessa forma, os demais envolvidos nessa negociação conseguem acompanhar todo o histórico. De repente, se você precisou fazer uma atualização na proposta e enviou para ele novamente, coloque novamente esse documento dentro do card, por mais que de repente você não esteja utilizando o Conecta para compartilhar este documento, esteja enviando por e-mail, você pode ali registrar essas informações dentro deste card. E uma vez que o seu cliente aceite a proposta, esteja tudo certo, ele disse vou fechar negócio, então você pode mover o card para a última coluna do fluxo, que é a proposta aceita. Então, depois que esse card foi finalizado no fluxo de negociações, ele foi inserido pela automação em 3 outros fluxos do setor administrativo. Eu vou abrir o card aqui e abrir a aba de fluxos para nós falarmos sobre esses 3 próximos processos. Então, aqui ele foi inserido automaticamente nas 3 colunas, né, desses 3 fluxos. E aqui vai depender muito de como funciona a estrutura da sua agência. Pode ser que você somente inicie o projeto quando o contrato está assinado, a nota fiscal foi emitida e o cliente pagou a entrada, ou enfim, fez ali um sinal do serviço. Então, todas as automações que nós vamos criar na próxima aula vão estar vinculadas a esse processo da sua agência. Então, você pode ir refletindo sobre isso até a próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês aqui
é um pouquinho e um panorama geral, na verdade, desses 3 processos, porque se a gente for entrar na minúcia ali, né, de mover um card um pouquinho de cada vez em cada uma das colunas, a aula vai ficar um pouco maçante para vocês. Nós queremos que isso seja dinâmico e que você possa implementar hoje mesmo todas essas automações e esse processo na sua agência. Então vamos lá. Dentro do contrato, nós temos aqui uma coluna de solicitar dados do cliente e aqui mesmo ele já vai criar uma tarefa para um responsável dessa área, que é aquela tarefinha que você precisava editar na automação inserindo o responsável, para que essa pessoa ela entre em contato com o cliente para solicitar os dados necessários para a geração do contrato. Uma vez que você tem esses dados em mão, ou melhor, uma vez que você tenha feito essa solicitação e você ainda não tenha recebido o retorno do cliente, você vai mover para a coluna acompanhar retorno dos dados. E uma vez que esses dados estejam nas suas mãos, você envia para a coluna gerar contrato. Essa coluna de gerar contrato pode ser a responsabilidade da mesma pessoa que solicitou os dados ou pode ser que vá para um departamento jurídico da sua agência. Nesta etapa, então, você vai ter todas as informações desse cliente, esses dados necessários para gerar o contrato dentro do card. Por isso, é importante que esse card seja secreto, sigiloso apenas para aquelas pessoas que estão envolvidas no departamento comercial e administrativo. Uma vez que o contrato esteja feito, pode ser que na sua agência tenha uma etapa de conferir antes de enviar. Pode ser que alguém faça o contrato e outro confira. Caso essa etapa não exista da conferência, você pode digitar o nome dessa coluna apenas para enviar. Uma vez enviado para o cliente, você precisa acompanhar o retorno dessa assinatura. Então, ali nessa coluna também podem ser inseridas algumas tarefas de lembrete para o cliente, de lembrete para o responsável da área administrativa em cobrar o cliente. Até porque, se na sua agência só se inicia o trabalho no momento em que o contrato está assinado ou o seu cliente só recebe o boleto junto com a assinatura, enfim, tudo isso pode ser flexível dentro do processo aí na sua agência. Aqui cabe uma observação bem interessante que está pré-configurado nas automações para que ele insira tags conforme a posição que ele está no fluxo. Então ele é dinâmico, nós fizemos isso de uma forma pronta para ficar dinâmico, simplificado, mais fácil aí para visualizar. Então, conforme a Kelly foi movimentando ali o card no fluxo, em 1 minuto a ação, ele tem uma ação, uma automação que muda a tag do card, como você pode visualizar aí na tela. Isso, e essas tags são importantes nessa etapa porque alguém do time de notas fiscais, por exemplo, pode não ser o mesmo dos de contrato. Então, quem vai estar trabalhando no fluxo de notas, ele já vai ver no card que o contrato está pendente. Então, o próprio fluxo e as automações podem gerar gatilhos para que essa posição ali no fluxo seja alterada e a próxima pessoa de outro departamento, de um subdepartamento aí do administrativo, possa realizar as ações necessárias. E uma vez então que passou por todas as etapas e o contrato está assinado, move-se para a última coluna, contrato assinado. No fluxo de emissão de notas fiscais, a gente tem aqui a coluna emitir nota, então tem todo o processo ali com o seu departamento financeiro, às vezes com a contabilidade, depende de como que você faz essa gestão. O envio da nota fiscal para o cliente. E aqui a gente colocou ainda uma coluna de notas fiscais para cancelar. Em situações específicas que nós também abordaremos em outras aulas, mas que o cliente de repente solicitou o cancelamento, solicitou o estorno, ou de repente a nota fiscal foi emitida por algum motivo errado, um valor errado, então tem essa coluna para essa necessidade e aqui também o card ganha tag de nota fiscal cancelada. E uma vez que tudo esteja correto, nota fiscal finalizada e isso inclui as canceladas, tá? Então ele passou pelo processo, seja de emissão e envio ou cancelamento, ele é finalizado no fluxo. E para finalizar, o fluxo de cobrança, aonde a gente tem aqui a etapa de gerar cobrança, então um departamento financeiro ali, ou até mesmo, dependendo do tamanho da sua agência, é a mesma pessoa nos 3 fluxos que vai estar trabalhando. Então aqui ela vai gerar a cobrança, enviar a cobrança para o cliente e aguardar o recebimento disso. Tudo isso aqui é bem importante porque, aguardando o recebimento, se a sua agência tem a política de só começamos a trabalhar na criação da marca, se o pagamento for realizado, o valor de entrada, essa etapa aqui é primordial e muito importante para que daí sim seja liberado a produção do serviço contratado pelo cliente. E uma vez que tudo esteja correto, o valor recebido também é finalizado no fluxo.
Não sei se vocês conseguiram perceber, mas apesar desses fluxos de alguma forma fazerem parte da mesma categoria e parecerem estar interligados, eles também podem ser independentes e a gente vai abordar mais isso na próxima aula, né, Marlon? Isso mesmo. Então, na próxima aula, finalizando aqui nosso segundo vídeo aí de treinamento. Então, no próximo vídeo, nós vamos estruturar aqui juntos o fluxo de atendimento e de serviços. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Valeu!